no livro de Colossenses, no Novo Testamento. Um dia o Senhor tem colocado essa palavra no meu coração e confesso que essa palavra veio de confronto comigo. Eu acho que nesses dias que a gente tem vivido hoje, nunca se houve tanta necessidade de oração na igreja, na casa, em todos os lugares das nossas vidas. Amém? Filipenses 4, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Epáfras vos saúda, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Amém? Pode se assentar. Combatendo sempre por vós em orações. E aqui mexeu comigo, chamou minha atenção acerca da batalha, acerca da oração, acerca do que esse homem estava fazendo, acerca daquilo que ele estava combatendo. Ele não estava com uma espada na mão, nem um revólver, muito menos uma metralhadora. O texto vai dizer que ele estava combatendo em oração. E o objetivo desse homem não era somente para ele, era para os outros irmãos. É para que eles viessem a se conservar ou se manterem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. O objetivo dele era que os irmãos se mantivessem firmes, para que os irmãos continuassem seguindo a vontade de Deus. Os estudos vão dizer que esse homem, Epáfras, foi o que fundou a igreja de Colossos. E aqui Paulo estava fazendo uma saudação para a igreja, vai citar ele e vai dizer que ele é um homem de Deus, ele era um servo de Cristo. E como ele servia ao Senhor? Combatendo pelos irmãos através da oração. Como eu já disse, isso tem sido meio escasso em nossa vida. Isso tem sido meio difícil de encontrar. Mas eis aqui um bom exemplo. Se você voltar lá no Gênesis, no princípio, você vai ver Deus falando com Adão. Você vai ver Deus dando ordenanças a Adão, falando para ele trabalhar, cuidar do jardim. Você vai ver Deus falando para ele não comer do fruto proibido. Ele poderia comer livremente de todas as outras árvores, todos os outros frutos, mas daquele lá não. Mas você não vai ver uma resposta de Adão, uma conversa, ou seja, uma oração. Porque a oração é assim, a oração é você fala um pouco, escuta, Deus fala, depois você torna a falar mais um pouco. E no Gênesis você vai ver Deus fazer o homem, colocar o homem e dar-lhe ordenanças. Talvez Deus estivesse acostumado com os anjos, vai lá, faz aquilo lá. E talvez Deus estivesse ali falando com Adão da mesma maneira: Adão, cuida do jardim. Adão até então não tinha direcionado a sua voz a Deus. Adão, não coma do fruto. Adão ainda não tinha direcionado a voz a Deus. Mas a primeira vez que Adão vai direcionar a voz para com Deus foi no momento de uma pergunta que Deus faz a ele. Deus, como tinha de costume, passeava pelo jardim do Éden, pela viração do dia. E naquele dia talvez tenha procurado Adão de um lado e do outro, não encontrou Adão.
Adão estava escondido nesse dia. E ele procura Adão de um lado e do outro, não encontrando. Ele pergunta: onde estavas? E Adão diz que, fala para ele que ele se escondeu com medo porque ele estava nu. Deus olha para ele e fala: mas quem te contou que você estava nu? Então eu vejo ali a primeira oração, a primeira resposta que Adão vai dar para Deus. Infelizmente, era de uma pergunta de Deus direta, mas uma resposta de vergonha. E às vezes é assim que a gente se encontra diante de Deus. Às vezes Deus está perguntando alguma coisa para a gente. Às vezes Deus está querendo saber algo da gente. A gente às vezes está como Adão, escondido em algum lugar, cozendo folhas e se cobrindo com folhas, como Adão fez. E a resposta de oração que a gente vai dar a Deus, quando Deus nos encontra, é: Senhor, eu tive vergonha porque eu estava nu. Eu tive vergonha de me apresentar ao Senhor, porque eu estava despido. O que estava naquele momento comigo ali, Senhor, não era digno de me apresentar ao Senhor. Deus continua a pergunta, não. E diz para ele: mas quem te disse que você estava nu? Quem falou isso para você? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E Adão vai vacilar mais uma vez. Ele vai dizer: foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher que o Senhor me deu me trouxe do fruto e disse que eu poderia comer. Então eu comi. Adão tenta transferir a responsabilidade lançada em Deus, mas aqui eu vejo o primeiro momento de oração na história da humanidade. Quando Adão abre o coração para Deus pela primeira vez e se diz estar nu, e pela segunda vez ele tenta culpar a Eva. Mas em todas as vezes Adão foi sincero. E falando de oração, eu quero falar um pouquinho que, independente do estado, independente da necessidade, o importante, na verdade, é a gente orar. Encontramos em momentos difíceis em que o entretenimento, estava até conversando com a Camisa esses dias, como o entretenimento nos atrapalha, como o entretenimento nos barra de nos achegarmos a Deus. Parece que é uma luta, uma dificuldade você conseguir arrumar um tempo, separar aquele tempo e estar com o Senhor. Talvez seja por isso que Deus trouxe essa palavra para a gente hoje, para que a gente venha agir de uma forma diferente, para que a gente venha mudar esse quadro, para que a gente venha mudar essa história, tudo isso que tem acontecido em nossas vidas. Então, independente da necessidade, independente do estado, o que vale é orar. Existiram várias orações na história da Bíblia. A primeira dela foi aqui, pela primeira vez, uma resposta de Adão: Senhor, eu estou nu. Existem orações ousadas na Bíblia, orações que, se nós pararmos e começarmos a ver, são admiráveis. Orações que você para e fala: como pode um homem como eu, comedor de arroz e feijão, na época comia outras coisas, mas como pode um homem como eu ter tanta ousadia para falar com Deus dessa forma e Deus o atendeu? Uma delas que me chamou a atenção foi a oração de Abraão. A oração de Abraão é uma oração muito ousada. Deus decide destruir Sodoma. E ele manda anjos para destruir aquela cidade. Mas antes dos anjos descerem para destruir a cidade, nós sabemos que os anjos passam por aquele lugar. Abraão os avista ao longe, Abraão os chama, prepara a comida para eles, e então eles descem para fazer aquilo que Deus lhe havia ordenado. Mas enquanto eles descem
Abraão fica ali com Deus. E Abraão, então, à procura de um justo, começa a perguntar para Deus: o Senhor vai destruir o justo como o injusto? Ele meio que quis dizer para Deus se Deus seria injusto, era injusto, matando tanto o justo quanto o injusto. Essa é uma oração, do meu ponto de vista, bastante ousada para se fazer com Deus. Mas Deus é bem claro, objetivo, reto, vai falar para ele: não, de modo algum, eu não vou fazer isso. Eu não vou destruir o justo, eu vou destruir o injusto. Então Abraão começa uma contagem e começa a falar com Deus. E diz: Senhor, se naquela cidade existem somente 50 justos, o Senhor destruiria a cidade? E Deus olha para Abraão e fala assim: não, por causa dos 50, de modo algum, eu vou destruir a cidade. Abraão se atreve e se direciona novamente a Deus e fala: Senhor, se tiver só 45, por causa dos 45 o Senhor destruiria a cidade? Deus responde a Abraão: não, por causa dos 45 eu não destruiria a cidade. Só lembrando que nós estamos falando de uma cidade, mais de 1000 habitantes. Eu não sei o tamanho de Sodoma como era, não era uma cidade tão grande como Piracicaba, mas eu acredito que tinha mais de 1000 habitantes. Já pensou? 45 justos. Abraão perguntando para Deus, e Deus respondendo: não, se houver 45 justos, eu não vou destruir aquela cidade. Então Abraão continua a perguntar para Deus: mas Senhor, se houver 30, o Senhor destruirá? Só 30, Senhor, o Senhor destruirá? Deus olha para Abraão e fala: não, por causa dos 30 eu não destruirei. Ele reduz mais um pouco: 20, Senhor, por causa dos 20. Se houver 20 justos dentre todos esses da cidade, todos esses, calculo uns 1000, mas não sei o valor certo. Dentre todos esses, só 20, Senhor, o Senhor vai destruir? Olha a ousadia de Abraão, falando com Deus, Criador dos céus e da terra. Olha a ousadia de Abraão, de estar procurando ao menos um justo, para que Deus poupasse toda a cidade. Abraão agora vai partir para o seu final. Ele vai dizer: Senhor, se houver só 10 naquela cidade, 10 justos somente, o Senhor vai destruir aquela cidade por causa dos 10 justos? Então Deus fala a Abraão: não, por causa dos 10 justos, se houver 10 justos somente, eu não vou destruir a cidade. Eu e você sabemos, os anjos vão até aquela cidade, e só a família de Ló é salva. E a Bíblia não vai dizer que a mulher de Ló era justa, não vai dizer que as filhas de Ló eram justas, só fala que Ló. O Novo Testamento fala que o justo me fará Ló. Ló, somente Ló era justo. Conclusão: dos 10 que Deus, Abraão procurou, tentou falar com Deus, nem mesmo 10 dentro de uma cidade inteira eram justos. Deus destruiu a cidade, a mulher de Ló virou uma estátua de sal, nós conhecemos a história. Mas a oração de Abraão foi uma oração ousada. Ele teve ousadia de pelo menos fazer a parte dele. Ele foi lá e ele disse: Senhor, 50, 40, que seja 30, 20, Senhor, agora me atrevo a falar contigo. 10, somente 10. Se tiver 10, o Senhor vai destruir. Eu creio que Abraão saiu daquele lugar contente, feliz, porque ele pensava consigo mesmo, talvez: Senhor, é impossível que dentro de um lugar de 1000 não tenha 10. Talvez seja por isso que ele foi regredindo. 10 era o máximo. Era impossível não ter 10. Pensou eu aos olhos de Abraão. Mas Abraão
Abraão foi ousado, irmãos. Abraão não fez a parte dele. É isso que nós devemos fazer, a nossa parte. A segunda oração ousada é a oração de Josué. E eu confesso que eu não entrei muito nesse texto, porque eu ouvi muito falar sobre a história de Josué. Eu já li o livro de Josué, mas esse momento foi um momento extremo, onde Deus teve que fazer algo que até hoje os cientistas vão procurar, eles ficam procurando, e uma vez eu até vi o meu tio falar isso. Diz que estavam dois cientistas, um ateu e um cientista que acreditava na palavra de Deus, um credo, né, o que cria. Eles estavam ali, eles conseguiram achar um momento na história em que se combateu acerca da rotação do dia, não é isso? Da rotação do dia, você está meu tio contando para mim, da rotação do dia, que não bateu junto com todos os outros dias, que aquele momento foi diferente na história da humanidade, que aquele momento foi um momento diferente, porque o dia tem 24 horas, certo? Ele vai rodando, né? Manhã, tarde, noite, nesses períodos dá um total de 24 horas. Não sei nos outros lugares, mas acredito que seja mais ou menos em todos os lugares. Nesse dia, nesse estudo que eles estavam fazendo, eles encontraram essa diferença que não estava batendo. E o ateu que estava do lado falou: não, tem alguma coisa errada, não está batendo isso daí. Então, o que cria, ele falou: não, você não sabe de nada, isso é meu tio contando, você não sabe de nada, vem aqui que eu vou te mostrar o que aconteceu. Ele abre o livro de Josué, ele olha a vez que Josué orou a Deus para que o sol parasse. Ele ora a Deus uma oração ousada, e o texto vai dizer que ouviu assim o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Foi uma oração ousadérrima, ao extremo em que Josué chegou, pedindo a Deus para que Deus parasse o sol naquele lugar, porque o povo estava perdendo a batalha. O sol parou, segundo a ousadia de Josué. Ele não colocou limitações na sua petição para com Deus. Ele não, para Josué, era costume acordar, né? O sol sair na sua determinada hora, a lua aparecer, o sol voltar a dormir, a lua aparecer também no seu determinado tempo. Era de costume de Josué ver isso. E é também do nosso costume essas coisas agirem assim. Mas aquele dia, Josué deu um passo ousadérrimo. Ele passou lá na frente e falou: Deus, eu sei que tudo age dessa maneira, eu sei que tudo age dessa forma, mas Deus, é o seu povo que está perdendo, então faça com que o sol pare. Nós precisamos vencer a batalha. Faça com que o sol permaneça em seu lugar. E como eu já disse, isso refletiu na nossa época, a ponto dos cientistas ficarem batendo cabeça. Como que pode acontecer algo? Aconteceu. Foi a ousadia de Josué que levou a isso. Resposta de uma oração. Adão orou: Senhor, estou nu, por isso eu me escondi. Você vai ver Abraão orar: Senhor, 10 justos. E você vai ver Josué: Senhor, para o sol. Homens ousados, homens dignos de serem admirados. Existiam também outras e outras orações. Existiu uma oração que eu gosto muito na Bíblia. Essa é uma oração que também nós devemos trazer para os nossos dias. É uma oração de orientação. O livro de Neemias vai dizer acerca de algo costumeiro. Sabe, você se levantar de manhã, sair para trabalhar,
ficando velho mesmo. Por isso que ela falou para mim, você está ficando velho mesmo. Mesma coisa, era isso que Neemias fazia. Todos os dias, Neemias estava ali, de frente com o rei, com um sorriso no rosto, alegre e feliz. Ele provava a comida e entregava ao rei, com alegria no seu coração. Talvez Neemias nem passava pela cabeça dele em morrer envenenado, se alguém colocasse algum veneno ali no rei. Talvez nem passasse, eu sei que ele fazia isso com alegria, é isso que o texto vai dizer. Mas um dia foi diferente para Neemias. Esse dia Neemias estava triste. E o rei olhou e viu, esse dia saiu, quebrou o costume da mesa. Esse dia Neemias quebrou a rotina. Nesse dia Neemias estava triste. E ele se apresenta com tristeza diante do rei. O rei olha para ele e pergunta: por que você está triste? Por que o seu semblante descaiu desse jeito? O que está acontecendo? Ou seja, conta para mim, o que está acontecendo? Ele fala: não estaria eu triste, Senhor. Os muros estão derrubados, as casas estão destruídas, meu povo, a minha descendência, estão tudo desabrigado. Não estaria eu triste? É interessante que o rei fala para ele. O rei disse assim para ele, Senhor: o que me pedes agora? O que me pedes agora? Qual seria a sua petição? O que você quer? Para que seu semblante melhore, para que você volte a estar feliz na presença do rei. O que você me pede? O rei fala para mim assim. Se você nós falaremos assim: olha, é o seguinte, Senhor, nós estou precisando, na verdade, de um centro de terra, umas partes de cabeça de gado, né? umas partes de animais aí, para abrir um comércio, fazer um negócio, ganhar um pouco mais de dinheiro. Ou então me coloca aí, junto com o Senhor como governador, sobe eu de cargo, né? Talvez eu e você agiríamos dessa maneira. Talvez eu e você pensaríamos dessa forma, mas não foi isso que Neemias fez. O rei chega para ele e fala assim: o que me pedes agora? E o texto vai dizer assim: então, ore. Neemias vai orar. Ele vai pedir orientação. Ele vai se achegar em Deus. Ele vai perguntar para Deus o que ele deveria fazer. Qual seria o rumo que ele deveria tomar? Qual seria a petição que ele deveria fazer ao rei? Eu tenho certeza que você, talvez, você chegou numa situação parecida com essa. E talvez você não perguntou para o rei, para Deus, no caso. Talvez você chegou uma oportunidade para você, ela veio de encontro para você falou assim: não, essa é de Deus, essa é abençoada. Essa eu vou abraçar com as duas mãos, porque essa, eu estou fazendo uma comparação de uma pergunta de um rei. O que você me pede agora? O que me pede agora? O que o rei será que teria para oferecer? Para uma pessoa, ele é um rei. Teria muitas coisas. E qual seria a nossa resposta? Será que você tem orado, perguntado para o Senhor: Senhor, qual é o caminho que eu devo tomar? Senhor, qual a direção que eu devo ir? Senhor, como eu devo agir nessa oportunidade? Essa foi a oração de Neemias. Ele pergunta para Deus. Nós conhecemos o texto, é lindo a passagem de Neemias. Você vai ver Neemias reconstruindo tudo. Você vai ver Neemias batalhando, sendo afrontado, confrontado, mas não desistindo. Mas tudo isso porque antes ele consultou a Deus. Ele perguntou para Deus, Deus lhe deu as direções, Deus lhe deu a orientação, Deus lhe disse como ele deveria fazer, mas ele perguntou primeiro para Deus. A resposta de Adão, as orações ousadas de Abraão e de Josué
E essa busca de orientação de Neemias são grandes exemplos para as nossas vidas, através da oração. A oração é maravilhosa. A quarta oração, a terceira de Neemias, a quarta é uma oração de quebrantamento. É uma oração de um homem que foi feito um pedido de Deus. Ei, Jonas, vai para Nínive. Chegando lá, você prega, fala para eles, explica para eles que se eles não se arrependerem, eu vou destruí-los. Essa foi a orientação que Deus dá a Jonas. Mas Jonas decide tomar um outro rumo, um outro caminho. Nós conhecemos os textos. Jonas decide desobedecer, ele vai para um outro lugar. Lá nesse outro lugar, ele quase morre e leva junto a embarcação ainda. Eu e você sabemos que ele pede que os homens o lancem no mar, o grande peixe o engole, e ali, dentro daquele grande peixe, então ele vai refletir. Agora já não é mais o mesmo Jonas que saiu fugindo, agora é um Jonas quebrantado. É um Jonas agora que está pensativo, pensando que seria o seu fim. Ele está moído. Ele está talvez com um sentimento de culpa dentro do seu coração. Por que eu agi dessa forma? Deveria ter agido diferente. Esse Jonas agora está quebrantado. Mas a oração que dentro do peixe ele vai fazer é uma oração que nós devemos tomar como exemplo. Ele diz assim, que ele cumpriria os seus votos para com Deus. Até parece uma outra pessoa. Até parece um outro Jonas. Um Jonas que foi mandado, vai para um lugar, ele vai para o outro. Agora ele está dizendo ali dentro do peixe que agora vai cumprir o seu voto. Tudo aquilo que ele voltar a partir daquele momento, ele vai cumprir. Quantas orações nós fizemos a Deus e não cumprimos? Deus, eu vou ser esse ano aqui, Senhor. Eu vou no culto, quarta, quinta, domingo, segunda, terça, nas viradas. Essas orações são bastante costumeiras, né? Nas viradas de ano a gente dobra e fala assim: você vai ser diferente. Esse ano aqui as coisas vão mudar. Mas Jonas falou para ele: eu vou cumprir os meus votos. E ele cumpriu. Depois que ele diz isso, o grande peixe o lança na beira da praia. Ele vai, pregou, prega para os ninivitas. Os ninivitas, graças a Deus, se arrependem ouvindo a palavra. Mas Jonas foi lá e cumpriu. Jonas, quebrantado, foi, entendeu e compreendeu que agora ele precisa ser um outro Jonas, que não segue o seu próprio caminho, mas que está sendo direcionado por Deus. A resposta de Adão, a ousadia de Abraão e Josué, a orientação de Neemias e o quebrantamento de Jonas. Mas existem orações desesperadas na Bíblia. Existem orações que a pessoa já não tem mais para onde ir, o que fazer, e essas orações são diferentes. Se você pegar a situação de Adão, compará-la com a atitude de Abraão e com a atitude de Josué, é totalmente diferente. Logo um pouco mais adiante você vai ver a orientação de Neemias, o quebrantamento de Jonas. Mas existem orações desesperadas, e os evangelhos falam muito sobre isso. Se você pega os evangelhos, você vai ver pessoas extremamente desesperadas, extremamente necessitadas. Eu coloquei algumas aqui, são poucas. O Senhor me fez lembrar de duas em especial. De um pai
endemoniado para os discípulos, para que os discípulos orassem sobre ele e o libertassem. Um pai que não sabia mais o que fazer, um pai que não tinha mais outro tipo de recurso a recorrer. Ele leva para os discípulos e pede aos discípulos: ei, por favor, esse aqui é meu filho, por favor, ele está terrivelmente endemoniado, ele tem sofrido desde muito tempo, me ajuda ele, ajuda a mim. Não pense você que os discípulos tentaram, eles tentaram, mas não conseguiram, porque Jesus não estava ali naquele dia. Jesus estava lá no monte, se transfigurando, conversando com Moisés, com Elias, falando com Deus. E quando ele desce, esse homem está agora em desespero tremendo. Ele se achega a Jesus e fala: Senhor, eu trouxe para os seus discípulos, os seus discípulos não conseguiram expulsar. Senhor, os seus discípulos não conseguiram me ajudar. Por favor, Senhor, me ajuda. Jesus então ora, manda que os demônios saiam. Os demônios saíram e aquele pai levou o seu filho são para a sua casa. Louvado seja Deus. Mas eu vejo uma oração desesperada de um pai. Eu vejo um pai totalmente necessitado de ajuda. Ele não hesitou em buscar em Deus, em orar para Deus. Eu também vejo uma mãe desesperada, uma mãe cananeia, gritando ao longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela gritava e o seu grito era longo, extenso, ela saiu desesperada, correndo atrás de Jesus, porque ela necessitava, ela precisava que Jesus mudasse o quarto da sua filha, que Jesus ajudasse com o seu problema. Ela estava desesperada. Eu não sei como você se encontra, eu não sei se você já esteve dessa forma, se você já esteve algum parente no hospital, onde você se encontrou lá no desespero, onde você clamou a Deus, você gritou a Deus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu essa mulher, ele libertou uma filha dessa mulher. Ele também pode libertar o seu clamor. Então ele pode atender o nosso clamor, porque ele não mudou, ele ainda continua sendo o mesmo. Houve um cego à beira do caminho, que gritava também ao desespero para que Jesus viesse ajudá-lo naquela situação, pudesse curá-lo, pudesse dar vista para ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os seus gritos não eram gritos normais, aquilo que ele não podia enxergar com a visão foi transferido para a sua garganta. Deus vai dizer que ele gritava, Deus vai dizer que ele clamava, a ponto de Jesus parar e mandar chamar. Um pai desesperado, uma mãe desesperada, e um necessitado, um doente, um enfermo desesperado. Todos clamaram a Deus, todos se achegaram a Deus, todos procuraram, através da petição, da oração, que o seu problema viesse a ser resolvido. E os seus problemas foram resolvidos. Os problemas dos seus filhos foram resolvidos. Existe resposta na oração. Existe ousadia, temos como exemplo na oração. Existe orientação através da oração. Existe quebrantamento através da oração. E existe o desespero na hora da oração. Mas existe também a angústia. Porque
Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Ele manda-nos que tenhamos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Mas nós não estamos isentos da aflição, não estamos isentos do desespero. Essa semana passada, quando o Senhor falou para mim de angústia, eu me lembrei. Essa semana passada a gente foi ver a mãe do nosso cunhado, eu considero como cunhado, minha mãe não estava com ele, mas o Dirceu, ela estava à beira da morte, literalmente à beira da morte. A gente foi um dia e ela morreu no outro. Irmãos, ela tem um filho, o nome dele é Luiz. Esse filho dela nunca saiu da barra da sala, ele não tem esposa, não tem namorada, ele sempre teve a sua mãe como tudo da vida dele. Irmãos, como é difícil, para a gente que só estava visitando ali, olhar, não para ela que estava acamada, com a sonda no nariz, ela estava praticamente em coma ali. Como é difícil para a gente ver aquela situação. E bateu uma angústia de ver ele daquele jeito. Ele tentando falar com a gente, conversar com a gente. E tinha hora que ele travava, né, Deus? Tinha hora que ele travava, ele não conseguia falar, ele queria chorar, mas parecia que estava entalado o choro aqui na garganta dele. Parecia que o choro não saía, porque a sua mãe estava deitada do lado nosso. A gente estava do lado dela. Ela tinha 84 anos. Ela morreu em boa velhice. Mas olhar para ele naquelas condições. Eu fui fazer uma oração naquele momento. Depois a gente conversava um tempo com ele. Irmãos, eu me senti angustiado. Olhando para ele daquele jeito, eu me senti angustiado, assim como ele. Doía em mim olhar para ele. Até também chegou a falar, você travou algumas horas lá. É porque a oração não saía. Eu não conseguia, a vontade de mim era de chorar, de uivar, de gritar naquele momento. Passavam os seus sentimentos dentro da gente. Angústia. Existe esse tipo de oração. Eu não sei se você já passou por isso. Talvez você vai passar. Mas é triste. É angustiante. É doloroso. Jesus passou por algo parecido. Jesus subiu no Getsemane, dobrou os seus joelhos e orou ao Pai. E naquele momento ele se angustiou tanto que ele suou sangue. Ele dizia, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus se angustiou, porque ele sabia o que viria. E é isso que a angústia causa na gente. Quando a gente sabe o que vai estar por vir, a gente se angustia. Jesus estava em angústia, triste, por só um último momento, mas sentiu angústia. A sétima e a última oração. Orações de respostas, orações ousadas, a busca de orientação, o quebrantamento de Jonas, as mães e os pais desesperados, os evangelhos, a angústia de Jesus Cristo e por fim, as orações pelos irmãos. O texto que eu li para vocês foi o texto de Colossenses, no capítulo 4. Como eu já disse, fala de um homem que batalhava em oração. Mas a orientação de Paulo àquela igreja, no versículo 2, Colossenses 4:2 diz assim: perseverarem em oração, velando nela com ação de graças. Versículo 3: orai também juntamente por nós. E eu vou ter que falar, porque como diz o pastor, eu não posso levar para casa aquilo que o Senhor coloca no meu coração.
orai também juntamente por nós. Como diz o pastor Paulo, eu não sei aqui, mas na igreja da minha sogra, eu duro que agora eu estou enrolado, porque a minha sogra prega aqui. Irmãos, eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo gentil, o homem que tinha de tudo e largou tudo por causa de Jesus. Sabe o que esse homem está falando? Ele está dizendo assim: orai também juntamente por nós. Ele está se incluindo. Eu vejo líderes, eu vejo pessoas que estão na liderança, que acham que não necessita mais da oração dos irmãos. E eu vejo Paulo dizendo assim: orai também juntamente por nós, se incluindo nisso tudo. Como quem diz: eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês velam em orações por mim. E Paulo está dizendo: juntamente por nós. E para quê? Para que vocês devem orar? Paulo vai continuar dizendo: para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o manifeste como convém falar. Não sei você, mas a gente olha o pastor, pastora, os obreiros e fala assim: irmãos, esses daí já sabem, já são PhD, já está tudo lá. Mas Paulo está dizendo aqui que ele necessitava da oração porque ele precisava. Ele precisava dizer a palavra do mistério de Jesus Cristo. Ele precisava fazer isso como convém, de uma forma em que as pessoas fossem compreender e entender que a oração era necessária para que isso acontecesse. Eu não sei se você tem orado pelo pastor, pelos outros pastores, mas eis aqui uma orientação paulina para a igreja de Colossos, para que eles viessem a orar, para que eles viessem a falar como convém. Talvez você às vezes saiu do culto e falou assim: esse pastor não falou nada com nada, mas você orou para que ele viesse a orar, falar como convém. Está aí a dica. Talvez esse pastor ficou meio enchendo linguiça, como diz o pessoal, mas você orou para que ele viesse a falar como convém, para que Deus abrisse a porta da palavra, para que o mistério de Cristo fosse revelado através das palavras e da vida dele. Então nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos orar pelos irmãos, nós devemos batalhar em oração pelos irmãos, como eu já li no texto aqui inicial. Nós devemos orar pelos líderes, pelos pastores, por todos aqueles que estão em eminência, como diz a palavra. Nós devemos orar em momentos de angústia, nos momentos de orientação a Deus. Nós devemos orar nos momentos de ousadia, aonde o impossível, aonde o absurdo talvez não aconteça. Talvez você tenha a fé de Abraão para agir. Independente do estado, da necessidade ou de como você está, o importante é você orar, é você buscar a Deus. Amém? Inclina a sua cabeça, que o Senhor tinha falado comigo isso. Que você, a partir de hoje, você comece a falar com Deus, que você comece a perseverar em oração, que você venha fazer isso com ações de graça. Inclina a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, meu Deus, a sermos melhores. O Senhor nos ensina, meu Deus, através desses homens, a sermos ousados. O Senhor nos ensina, meu Deus, a sermos quebrantados. O Senhor nos ensina, meu Deus, a sermos, meu Deus, fortes em momentos de angústias. Oh Pai,
a minha petição é que venhamos a orar uns pelos outros. A minha petição, meu Deus, é que nós venhamos a mudar o quadro que parece que, Senhor, meu Deus, está, meu Deus, sendo apagado. Aviva, Senhor, meu Deus, as orações nas igrejas. Aviva, Senhor, meu Deus, as orações em Piracicaba, no Brasil, no mundo, Senhor, meu Deus. Que venhamos, meu Deus, a fazer isso com fervor, temor, mas com comprometimento. Pois essa é a orientação. Essa, meu Deus, é o ensinamento do Novo Testamento para as nossas vidas, para nós gentios, Senhor. Que venhamos a perseverar nisso. Que venhamos, meu Deus, a continuar nisso. Porque eu te peço, eu creio, segundo a sua palavra, que é isso que o Senhor deseja. Em nome de Jesus.